Você já ouviu falar sobre a síndrome de Ehlers-Danlos? Hoje nós vamos explorar alguns dos sintomas e características sobre essa síndrome que muitas vezes é mal compreendida e subestimada. E pasmem, muitas dessas características nós podemos observar em pessoas neurodivergentes, como em pessoas com TDAH, com autismo, com síndrome de Tourette, principalmente nos AUT-TDAHs, que é o meu caso, que tem o autismo comórbido com o TDAH. Ainda não se sabe, tem poucos estudos sobre qual que é essa ligação entre essa síndrome e a neurodivergência. No entanto, alguns estudos mais recentes mostram que mais de 50% das pessoas que têm essa síndrome são neurodivergentes. Então, se você tem neurodivergência ou conhece alguém, fique aí para você ver se essas características você encontra em si mesmo ou naqueles neurodivergentes que você conhece. Muitas comorbidades comuns em neurodivergentes são sintomas e comorbidades também comuns em pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos. Então, pode ser que algum desses sintomas seja por causa dessa síndrome, como no meu caso, ou pode não ser. Então, não é porque você tem alguma das coisas que eu vou falar aqui que quer dizer que você tem a síndrome de Ehlers-Danlos, mas se você tiver várias delas, talvez seja interessante dar uma aprofundada, uma pesquisada e ver se você se encaixa para ver se você pode ter essa síndrome ou não. Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Caso você ainda não me conheça, eu sou a Abinava. Eu recebi o diagnóstico de autismo e TDAH há praticamente 2 anos atrás. E estudando sobre comorbidades comuns no autismo e TDAH, eu descobri sobre a síndrome de Ehlers-Danlos e eu percebi que eu me encaixo muito nessa síndrome. Então, eu estou à procura do diagnóstico e pensei em compartilhar características dessa síndrome aqui com vocês. Então, bora falar mais sobre a SED. Então, as síndromes de Ehlers-Danlos são um grupo de 13 doenças hereditárias do tecido conjuntivo. 12 delas são raras, no entanto, 90% dos casos é da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, que era tida como rara até pouco tempo atrás. No entanto, pesquisas recentes mostram que ela não é tão rara assim quanto se esperava, e as estimativas recentes é de afetar 1 a cada 500 pessoas. E como para ser considerado uma doença rara, tem que afetar 1 a cada 2.000 pessoas, a SED hipermóvel já não é mais considerada rara. Mas são muitos raros os diagnósticos. Porque, infelizmente, é uma síndrome que não é falada o suficiente, onde os médicos não conseguem observar e entender como que ela afeta, a não ser que o médico realmente estude sobre essa síndrome, que infelizmente não é uma coisa que acontece normalmente. As condições são causadas por alterações genéticas no colágeno ou em outras proteínas ou enzimas relacionadas ao processamento do colágeno. O colágeno é uma proteína naturalmente produzida pelo corpo e é responsável por grande parte das propriedades físicas e de nossa estrutura corporal. Ele apresenta a função de contribuir com a resistência e a elasticidade do tecido conjuntivo, e ele é necessário para manter a firmeza da pele e o tônus muscular. Na síndrome de Ehlers-Danlos, o colágeno produzido ele é defeituoso, fazendo com que o tecido conjuntivo seja mais fraco do que deveria ser. O tecido conjuntivo ele é encontrado no nosso corpo todo e ele fornece sustentação, a proteção e a estrutura em diversas partes do corpo, como na pele, em ligamentos, em tendões, nos vasos sanguíneos, nos órgãos, nos músculos e nos ossos. As maiores características dessa síndrome são a pele fina e elástica e a hipermobilidade articular. A síndrome de Ehlers-Danlos pode afetar diversas partes do corpo. Apesar da síndrome de Ehlers-Danlos ser mais conhecida pela pele elástica e pelas
luxações e subluxações, a realidade é que ela é muito mais do que isso, ela afeta o nosso corpo inteiro, porque ela é uma doença do tecido conjuntivo que se encontra no nosso corpo todo. Então eu vou trazer nesses vídeos sintomas que são comumente encontrados em pessoas com a síndrome de Ehlers-Danlos. Lembrando que vai ser só alguns deles, nem todos os sintomas eu realmente vou falar aqui, né? Então eu tô pegando os principais que eu achei que eram os mais comuns, porque senão esse vídeo ia durar muitas horas. E como esses sintomas mais comuns já deixou o vídeo bem longo, eu vou estar dividindo ele em duas partes. A primeira parte vai ser entre as coisas que são mais comuns, né, de se observar na síndrome de Ehlers-Danlos, que é a questão da pele e do sistema musculoesquelético. E a segunda parte eu vou falar sobre o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema digestivo. Então, se você quiser saber mais sobre como essa síndrome se manifesta, como são os sintomas em cada um desses tópicos que eu vou trazer, se inscreve para você ficar sabendo sobre o próximo vídeo. E ela pode impactar as pessoas de diferentes formas, mesmo que elas tenham o mesmo tipo de síndrome de Ehlers-Danlos. Para alguns, a condição é relativamente leve, enquanto para outros pode ser incapacitante. E alguns tipos raros de sede pode causar complicações fatais, especialmente na sede vascular, que é um tipo de sede onde os vasos sanguíneos são afetados mais gravemente. Cada tipo de sede tem o seu próprio conjunto de características e critérios de diagnósticos distintos, pois cada tipo de colágeno afetado produz características diferentes. Há 3 tipos mais comuns de sede, que são a sede hipermóvel, a sede clássica e a sede vascular. E tem alguns tipos de sede que são mais raras, como a sede tipo clássica, a sede cardíaca valvar, a sede sifoescoliótica, a sede artrocalasia, não tenho certeza como que se fala isso, artrocalasia, não sei. A sede dermatoparaxis, a síndrome da córnea frágil, a sede espondilodisplástica, alguma coisa assim, a músculo contratural, a sede miopática e a sede periodontal. Algumas características e sintomas podem ser observados em todos os tipos de sede, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E vou deixar para especificar como é cada tipo de sede em algum outro vídeo, mas agora eu vou falar em características e sintomas que podem ser encontrados em todos os tipos de sede, deixando claro que nem todos vão ter todas essas coisas que eu vou citar, e alguns vão ter alguma dessas coisas, e algumas vão ter outras coisas. Ela pode se manifestar de diversas formas, e é por isso que às vezes o diagnóstico é tão complicado, porque como ele afeta o corpo todo e de intensidades diferentes, ela pode passar muito despercebida. Então, vou começar falando das características principais que são observadas, que é a hipermobilidade articular e a elasticidade da pele, e que essas duas elas podem se encontrar também num espectro de apresentações de formas diferentes. Então, por exemplo, a hipermobilidade articular. Significa que a amplitude do movimento de uma articulação, ela vai além do esperado, ela passa do que é esperado. Então, algumas pessoas apresentam de forma leve e algumas pessoas apresentam de forma mais graves, e a hipermobilidade articular, você pode ver ela em todos os tipos de Ehlers-Danlos. No entanto, nem todas as pessoas que têm Ehlers-Danlos vai ter hipermobilidade articular. Em alguns casos, eles ficam apenas nas juntas menores, como nas pontas dos dedos, ou só na mão, ou só no pé. Algumas pessoas têm a hipermobilidade generalizada, que pega no corpo todo, mas tem pessoas diagnosticadas com sede patogênica e que
não têm a hipermobilidade articular. E outras pessoas com a hipermobilidade articular pode também apresentar a instabilidade articular, que ela ocorre quando os ossos daquela articulação não estão bem seguras, não são mantidas no lugar como deveriam ser. E essa instabilidade pode trazer luxações, subluxações, entorses e alguns outros tipos de lesões também. E geralmente ela causa muita dor, causa dor crônica e aguda e interfere na vida diária das pessoas que têm essas instabilidades. Boa parte das pessoas com assédio apresentam problemas musculoesqueléticos e que afetam os músculos, os ossos, as articulações, tendões, ligamentos. Então, em relação ao músculo esquelético, coisas que são frequentes de acontecer e que não quer dizer que todas as pessoas vão ter, são dores articulares e musculares, articulações instáveis, né, propensas a luxações, subluxações e lesões, alterações na curvatura da coluna, dores na articulação da mandíbula, ATM, alguma coisa que é muito comum em pessoas com a síndrome de Ehlers-Danlos, pé chato, artrose precoce. Então, geralmente pessoas com a síndrome de Ehlers-Danlos vão ter sinais de artrose antes dos 50 anos, né? A maioria das pessoas tem perto dos 60, mais ou menos, e pessoas com a síndrome de Ehlers-Danlos geralmente vão ter precocemente, né? Dá pra ver pessoas na adolescência já com artrose, com 20, 30 anos. Osteopenia, que é quando a massa óssea é menor do que o esperado, né? E vai havendo uma perda gradual na massa óssea. E osteoporose precoce também é uma coisa que é comum em alguns tipos de Ehlers-Danlos. E fraqueza muscular também é uma coisa bem comum. Má propriocepção, que é uma má ciência de onde está o corpo em relação ao local ou uma parte do corpo em relação a outras partes do corpo. Gente, tô editando aqui. Lembrei de uma outra coisa que eu falei no outro vídeo, que entrava como estereotipia e que eu descobri que é por causa da hipermobilidade articular, que é o estalar as juntas, né? Da mão, do pescoço, da coluna, de onde for. O que acontece? Porque quando a gente tem a hipermobilidade articular, as nossas juntas, elas são mais frouxas, é mais fácil do ar entrar e causar dor. E daí a gente acaba instalando mais facilmente as juntas na saída do ar. Então é por isso que geralmente pessoas que têm hipermobilidade articular acabam instalando muito vários lugares do corpo. Sem realmente ter a intenção. Por exemplo, eu não sei porque comecei a instalar meus dedos, mas o meu pescoço eu comecei a instalar do nada. Eu lembro que eu tinha acho que uns 10, 11 anos quando eu comecei a instalar o pescoço, que eu lembro que uma vez ele tava doendo e eu fiz assim, e instalou. E quando instalou me deu um alívio. E ele instala muito fácil, é só eu fazer assim que ele tá instalando, eu não preciso fazer um movimento mais brusco pra instalar, que nem é feito numa sessão de quiropraxia, por exemplo, na coluna também. É só eu fazer assim que ela já instala. Então, eu vi que isso é uma coisa muito comum, né, de acontecer com pessoas com a hipermobilidade articular. E eu vi até um vídeo no YouTube onde um menino tava falando que ele tinha ido em muitos médicos e não encontrava o porquê das dores corporais que ele estava tendo. Ele estava tendo vários problemas né, de saúde. E daí, no final de uma consulta que ele falou, não lembro se foi com um psiquiatra, eu acho que era um psiquiatra, um neurologista, não sei. Ele tinha ido e no final da consulta ele começou a estalar as mãos, assim. E daí o médico perguntou se ele fazia isso sempre, se ele fazia em outros lugares do corpo, se acontecia facilmente pra ele, e falou que sim. E daí ele falou, eu acho que eu descobri o seu problema, eu imagino que você tenha síndrome de Ehlers-Danlos. E daí foi assim que ele conseguiu, tipo, o diagnóstico. Lógico que eles fizeram mais testes e tal, mas foi por causa de ter instalado os dedos durante a consulta, de ter instalado os dedos várias vezes, né?
Então, eu sei que muitos autistas acabam fazendo isso. Porque algumas pessoas me falaram nos comentários, né, no que eu falei do meu diagnóstico. Então, se você quiser saber mais sobre o meu diagnóstico de autismo, se não viu ainda, vou deixar o link aqui na descrição também. Mas eu achei interessante, né, lembrei agora de adicionar isso, que é instalar muito facilmente, né, as juntas, os dedos, o que for. É um sinal de hipermobilidade articular, né? Não quer dizer que a pessoa realmente tenha síndrome de Ehlers-Danlos, mas provavelmente tem algum tipo de hipermobilidade articular. Outra coisa que também é muito comum em autistas é sentar em W, e isso ocorre por duas coisas. Primeiro, porque é muito comum as pessoas da Ehlers-Danlos ter baixo tônus muscular, né? Algum tipo de fraqueza muscular. E sentar em W dá uma maior sustentabilidade. Eu lembro que quando eu era criança, para mim era muito mais confortável sentar em W, porque eu sempre tive problema, né, com a minha coluna. Tanto que a primeira vez que eu fiz fisioterapia, acho que eu tinha uns 7, 8 anos de idade, não lembro muito bem, mas era mais ou menos nessa faixa etária. E sentar em W para mim era muito confortável. E eu parei de sentar em W por causa da fisioterapia também, eu lembro que algumas questões da hipermobilidade articular apareceu, né, para mim nessa época, porque eu tinha hiperlordose e eu tinha também essa questão não chegava a ser hipercifose, mas eu ficava sempre com os ombros muito para frente, assim. Eu até tenho uma foto que eu encontrei aqui, que uma amiga minha compartilhou no Facebook de quando a gente era criança. E eu vi e falei assim, gente, olha só, dava pra ver o meu ombro caidinho, minha barriga pra frente e ainda tinha sinais de algum tipo de alergia na minha barriga, né? Porque eu sem alergia não sou eu, então tinha ali tipo de alergia na minha barriga. E aí eu vi assim que desde muito nova, né, eu já tinha essa questão da coluna. E então eu comecei a fazer fisioterapia por causa que meu pai percebeu que a minha coluna fazia hiperlordose, né? Eu colocava a barriguinha pra frente. O meu joelho ia muito pra trás, então eu lembro que o fisioterapeuta falou pra mim pra não ficar hiperestendendo o joelho. E pra arrumar a hiperlordose e pra não ficar sentada em W. São coisas que eu lembro da fisioterapia dessa época, mas eu não lembro de muita coisa. Eu só lembro que eu fui por bastante tempo. E eu vou deixar o link dos sites que eu peguei esses dados para vocês verem. A maioria dos dados foram tirados dos sites da EhlersDanlosSociety.com e o .org, que são, acho que de países diferentes. Mas eu também peguei alguns estudos mais recentes, os dados desses sites nem sempre são os mais atualizados, mas eu peguei alguns estudos mais recentes e revisões de vários estudos, e também coisas que eu vejo no grupo da Síndrome de Ehlers-Danlos Internacional. É um grupo que é muito movimentado, onde várias pessoas deixam os seus relatos e perguntas para outras pessoas, então dá para ver assim que muitas pessoas apresentam coisas muito parecidas, mas o que eu peguei aqui são de alguns sites, de alguns estudos. A pele. A pele é uma coisa que ela é um pouco diferente, então geralmente ela é uma pele mais fina, bem aveludada e macia. Geralmente as pessoas têm aquela pele super macia sem precisar passar hidratante. Alguns outros tipos de Ehlers-Danlos já têm uma pele mais frágil e que não é tão elástica. Então, vai depender do tipo da Ehlers-Danlos que a pessoa tem, mas a pele fina é uma coisa que é comum em todos os tipos. E a hipersensibilidade da pele é uma coisa que é comum na maioria dos tipos de Ehlers-Danlos também. Então, é uma pele que ela estica além do normal. Na parte de diagnóstico do site da Ehlers-Danlos, e lá eles falam que uma das formas de ver é no antebraço, né? Então, nessa parte da palma, assim, no meio, você estica. E se ela esticar por mais de 1,5 centímetros, já é um sinal. E se ela passar de 2 centímetros, daí já dá para começar a considerar uns tipos como a clássica, que tem a hipersensibilidade da pele maior.
alguns tipos não é muito elástica, ela vai ser só um pouco. Tem alguns que também não é elástica, como alguns casos da vascular não tem pele elástica, mas tem a pele muito frágil, muito fina. Algumas das peles também são translúcidas, algumas são um pouco menos, algumas são mais. Do tipo vascular, geralmente é muito translúcida, onde você consegue ver as veias no corpo todo, né? Principalmente no tórax. Um parênteses que eu queria fazer aqui, que muitas pessoas com a síndrome de Ehlers-Danlos, isso vai depender do tipo de Ehlers-Danlos que ela tem, parecem mais jovens do que realmente são. Isso é uma coisa muito comum em autistas também. É uma coisa que comigo acontece, muitas pessoas acham que eu ainda tenho 20 e poucos anos. E eu já tô fazendo 40 no mês que vem. Na minha questão, provavelmente é por causa da síndrome de Ehlers-Danlos. Por quê? Porque pessoas que têm a síndrome de Ehlers-Danlos têm a pele mais elástica e mais macia por causa, né, do defeito no colágeno, que acabam não criando muitas rugas, nem tem muitas marcas de expressões. E pela pele ser elástica também, ela vai demorar mais para criar rugas. Algumas pessoas falam que no autismo é porque as pessoas ficam muito tempo sozinhas e acabam não se expressando muito, né? Então acabam sorrindo menos e daí acaba tendo menos ruga, tanto com a marca do sorriso quanto no olho. Isso faz com que pareçam mais jovens. E acredito que os dois não fazem muito sentido, os dois, né? Então vai depender de cada um, né? Acredito que nem todos os autistas que parecem mais jovens do que são vão ter a síndrome de Ehlers-Danlos. Provavelmente não, né? Mas se tá tendo várias questões que aparecem aqui, realmente acho que vale a pena dar uma investigada. A questão é, né? O autismo é subdiagnosticado, né? Tem muitos autistas nível 1 e 2 que ainda não foram diagnosticados na vida adulta, né? Tem idosos sendo diagnosticados agora. E a síndrome de Ehlers-Danlos é mais subdiagnosticada ainda, né? Quase ninguém conhece essa síndrome, quase ninguém fala sobre ela. E pelos estudos mostra que tem uma alta correlação com o autismo e a síndrome de Ehlers-Danlos. Há também questão de hematomas frequentes em quem tem a síndrome de Ehlers-Danlos, principalmente vascular. No vascular tem muitos hematomas espontâneos que ocorrem sem a pessoa se bater nem nada. Mas como é comum ter má propriocepção com essa síndrome, é muito comum pessoas com essa síndrome estar cheias de hematomas. Pela pele ser mais frágil e mais sensível, aparecem hematomas mais facilmente. Por causa da pele e dos vasos sanguíneos serem mais frágeis, então ela aparece por qualquer batidinha. Os hematomas espontâneos geralmente acontecem mais em quem tem tipo vascular, pelos vasos serem mais frágeis e às vezes do nada aparece um hematoma, mesmo que a pessoa não tenha batido em nada, né? Mas mesmo outros sedianos, né, que não são vascular, pode ter hematomas, vai ser de uma forma mais leve do que o vascular seria. E uma outra coisa que eu estava lendo também sobre vasos rompendo espontaneamente, que é comum de ter em pessoas com SED, são os vasinhos do olho, né? Uma vez eu acordei e meu olho estava todo vermelho aqui assim, e porque algum vasinho tinha rompido. Então, isso é uma coisa que acontece mais frequentemente em quem tem SED. Outra questão também é anestésicos locais que não funcionam de forma adequada. Então, pessoas que têm síndrome de Ehlers-Danlos, quando precisa de anestesia local, geralmente precisa de mais anestésico do que o normal. Pelo que eu vi, tem um tipo de anestésico que não pega. E mesmo na anestesia geral, às vezes precisa de mais anestesia do que o normal, então acaba acontecendo de muitas pessoas acordarem no meio da cirurgia porque não teve anestesia o suficiente. Tem alguma coisa na pele que faz com que, nos tecidos, né, que faz com que a anestesia não funcione muito bem em pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos. Essa é uma questão para mim que eu sempre sofri em dentista, sempre tinha que ter bem mais anestesia do que o normal, ou até em anestesia local em alguns outros lugares da pele. Teve vezes assim para mim que parecia que não tinha funcionado nada, não tinha
Às vezes ela funcionava por alguns minutinhos e depois já não funcionava mais, é terrível. Estrias em lugares incomuns, então, tipo assim, estrias sem causa específica, né, que não foi por causa de engordar ou de engravidar. Então, estrias que saem em lugares que normalmente não sairiam, ou estrias que, quando são causadas por alguns lugares, elas ficam distensas, né? Então, elas ficam maiores do que seria o esperado, assim. E por causa da falta do colágeno, são pessoas que têm tendência a ter estria, assim, muito facilmente. Então, muitas pessoas, a estria sai ainda na infância, antes de ter aquele crescimento da puberdade. Pápulas piezogênicas, que são nódulos dolorosos nos pés que saem, que são nódulos macios, assim, na cor da pele, que saem no calcanhar, perto do calcanhar. E dermatites e urticárias, né? A maior probabilidade de alergias na pele também é uma coisa bem comum. E também ela afeta muito a cicatrização. Uma das funções do colágeno é ajudar na cicatrização. Então, pessoas com Ehlers-Danlos, geralmente, elas têm uma cicatrização um pouco mais diferente, com cicatrizes atróficas, que são as cicatrizes que elas cicatrizam abaixo do nível da pele. Algumas pessoas vai ter uma cicatriz que demora para cicatrizar e, às vezes, mesmo depois de cicatrizada, ela acaba abrindo de novo e dando várias complicações. Algumas peles, ela cicatriza e a cicatriz começa a estender, então fica um tecido bem frágil também e mais estendida. E eu lembrei de mais uma coisa que eu tenho, que se apresenta na pele, que parece que é bem comum, com pessoas da síndrome de Ehlers-Danlos, assim como outras doenças crônicas também, que é o livedo reticularis, que é quando a pele fica meio rendada, assim, durante os dias de frio, que é o mais comum, que é no frio, mas em algumas outras pessoas não é só no frio. Então, para mim, por exemplo, se eu fico muito tempo em pé, nem muito tempo, né? Vamos dizer uma meia hora, 20 minutos, meia hora. Mesmo quando tá calor de 36 graus, que nem fez essa semana, ele aparece. Eu começo a sentir a minha perna doendo e começo a fazer essas tramas do livedo reticularis. E em algumas pessoas ela acaba ficando definitivo, né? Eu vi algumas meninas com Ehlers-Danlos que tem ela sempre. Mas no geral ela acontece mais quando tá frio. Ela também é comum em outras doenças, como lúpus. Na verdade, ela tem mais a ver com vascular, né? Mas como a gente vê na pele, vou colocar ela aqui como pele. E eu tenho alguns outros sinais também que não são comuns no hipermóvel, mas que são comuns em tipos mais raros, né? E como o clássico, ele é o segundo mais comum, e essas coisas acontecem bastante nas pessoas que têm o clássico, eu resolvi colocar aqui também. A dermatite ocre, que geralmente vai aparecer em idosos, em pessoas com diabetes, mas no síndrome de Ehlers-Danlos ela pode aparecer desde a infância. E aparentemente, quanto mais a pessoa se machuca, vai afetar na cicatrização e vai ficando aquela pele manchada e vai afetando a circulação do local também, né? Porque é uma doença vascular. Então, é uma coisa que é muito comum em alguns tipos da Ehlers-Danlos. O outro, que também é muito comum no clássico, é os pseudotumores musculoides. Moluscoides. Que são pequenas protuberâncias, assim, que vai crescendo quando a pessoa vai batendo ou se machucando, que geralmente acontece nos joelhos e nos cotovelos. Outra coisa que acontece no clássico também são esferoides cutâneos. Então, são pequenas bolinhas de... Parece que é de gordura que se calcifica, não entendi muito bem. Mas vai aparecendo subcutaneamente e eles aparecem no raio-x. Mas é isso, gente. É isso. É... Deixa aqui nos comentários se você tem alguns desses sintomas, o que você achou. Se você quer saber mais sobre essa síndrome, se você tem, se a sua família tem,
Comenta aqui pra gente, né? Eu queria agradecer também as pessoas que têm deixado os comentários e, e é muito legal ver, né, outras pessoas falando de questões que a gente se acha um ET, porque só você na nossa família que tem tantos esses problemas, né, que tem essas diferenças e de repente a gente começa a encontrar pessoas no Brasil que também tem dificuldades, né, parecidas e muitas pessoas estão falando que é muito legal ler os comentários também, porque eles vão se encontrando, né, não só no meu relato, mas nos comentários também. E então eu queria agradecer a todo mundo que deixa os comentários, as pessoas que entraram em contato comigo. Eu acho isso que está sendo muito legal ver essas similaridades entre nós, né? Então, é isso, gente. Deixa seu joinha se você gostou, compartilha com aquelas pessoas da sua família que você acha que pode ter ou que você queira que ela te entenda melhor. E vamos compartilhar essa informação, né? Que precisa ser mais compartilhada, porque infelizmente são poucos os que sabem sobre essa síndrome, poucos profissionais de saúde que também sabem sobre essa síndrome. E é uma coisa que nos afeta muito, né? Que causa muito prejuízo de várias formas e que nos afeta demais. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau!